Chegamos! Bora para nossa terceira aula de aquecimento. E hoje, uma aula bem prática, bem mão na massa, para você saber exatamente como fazer o seu filho sair das primeiras letras até a fluência. Hoje é a aula que você vai aprender como que você vai fazer a intervenção. Nas primeiras aulas eu te mostrei como identificar o nível da criança, como identificar a lacuna que ela tem. E aí tem um ponto que é muito importante. E eu vou falar todos esses pontos. Teremos aula mão na massa, com atividade prática, utilizando recursos para você destravar a leitura do seu filho. Não importa em que nível ele está, qual é a dificuldade, o grau de dificuldade que ele tem em relação à leitura. Você vai saber como você vai fazer a intervenção de acordo com o nível dele. Tem criança que não está começando do absoluto zero. Tem criança que tá. Tem criança que só precisa desenvolver atenção, foco, para ele conseguir avançar na compreensão, por exemplo. Ou tem criança que precisa desenvolver vocabulário. Nós vamos trabalhar tudo isso na nossa aula de aquecimento. Eu quero saber se vocês já estão preparadas para o nosso evento que começa segunda-feira. Já está no grupo do WhatsApp. Já garantiu sua vaga gratuita para você não ficar de fora. Coloca aqui nos meus comentários. Eu tô dentro, Priscila. Não vou perder por nada. Boa tarde, Paulinha. Quanto tempo? Cadê as minhas alunas PDL? Tem aluna aqui? Coisa boa, vamos chegando. Ó, a gente vai fazer um combinado. Vocês vão pegar o aviãozinho e vão compartilhar essa live com outras mães. Por quê? Porque o Instagram, ele não entrega, né? Tem essa questão, ele não entrega. Então, muitas pessoas não estão conseguindo localizar o meu ao vivo. E aí eu preciso que vocês mandem esse aviãozinho aí pras mães. Comenta aqui, ó. Faz igual a Marisol, eu tô dentro. É isso, eu quero ver quem tá animada. Hoje eu estou super animada, cheguei animadíssima. Vou até dar uma refrescada aqui, porque eu tô com calor. Tô dentro, coisa boa. É isso aí, é decisão. Priscila, estou dentro e não vou perder por nada. É isso. Olha aí, ó, Cimeia, aluna PDL 2.0, coisa boa, sejam bem-vindas. Estou pronta para aprender. É isso. Existe uma diferença muito grande em estar aqui assistindo a aula e a diferença que é colocar isso em prática. E é a decisão junto com a ação que vai fazer você ter acesso aí aos resultados. Não adianta a gente ficar só em palavras, só assistindo e não aplicar. E aí eu tô entregando tudo tão mastigadinho que é impossível você não ter resultado. Só se você realmente falar, cruzar os braços e falar, não vou fazer nada. Aí, nem milagre. Nem milagre. Lani, qual é o contato do suporte? Chama no direct, tá, Lani? Que eles te passam. Chama lá no direct, que eles te passam. Se eles não te passarem agora, chama mais tarde, quando eu terminar a live, que eu te passo. Certo? Vamos lá. Bora. Quem fez o checklist, conseguiu fazer a avaliação inicial, quem conseguiu perceber lacunas em relação ao aprendizado do seu filho? Vocês fizeram, gente? Ou ninguém fez? Todo mundo já pôs na gaveta? Dá um feedback pra mim. Eu preciso entender se faz sentido. Lani, será que você tá chamando no número certo? Faz o seguinte, me chama no direct, tá? Depois da live, que eu olho pra você, tá bom? Ó, Cimeia fez. Quem mais fez? A Mirka fez. Coisa boa. Deu pra identificar qual é a lacuna que o seu filho tem? Em relação à leitura, em relação à escrita, interpretação. Esse é o primeiro ponto. Por quê? A pergunta que você deve estar se fazendo agora é: o que eu trabalho primeiro, Priscila? Como conseguir escolher a prioridade certa para não sobrecarregar meu filho?
Eu sei que tem pessoas que... Gente, quem não tem o checklist e nem a avaliação, tá na descrição dos grupos. Quem perdeu a primeira aula, o meu suporte vai mandar o link lá no grupo do WhatsApp. Já está lá no YouTube. A primeira aula, eu acredito que a segunda, se não subiu, já tá subindo, tá? Então, vocês vão acessar lá no grupo exclusivo. Se você não fez a sua inscrição para entrar no grupo exclusivo, tem que ser o grupo do evento, que são as aulas gratuitas, fechadas. Você precisa digitar aqui nos comentários, evento. Aí você digita aqui evento, eu te mando o link, você faz a sua inscrição e entra, tá bom? Então vamos lá. Priscila, identifiquei que o meu filho tem várias lacunas. Entre elas a leitura. Hoje a gente vai focar na leitura. Meu filho não tem atenção, ele se dispersa com muita facilidade, não tem velocidade para resolver as operações, não está fluindo na leitura. Veja, existem níveis de dificuldades, certo? Então, você tem que listar. Eu quero que você faça uma lista. Aí agora, quais são as dificuldades que você já observou no seu filho? Troca de letra, dificuldade para ler, não importa, faz uma lista. Porque quando você tem clareza, você consegue direcionar para aquilo que é importante naquele momento. Por quê? Qual que é a dor? Qual que é a nossa real dor? A dor da mãe. É ver o filho atrasado. É ver o filho desmotivado, desanimado. É ver o filho não querer. Ele não quer estudar, não quer fazer. É aquela briga todo dia. Por quê? Porque ele tem lacunas. E aí a gente tem que tomar cuidado. Nós, mães, temos que tomar cuidado nessa fase. Por quê? Porque o nosso desejo, ele é tão grande em poder ajudar os nossos filhos. O nosso desejo, ele é tão grande, tão grande, tão grande. A gente não quer que o nosso filho passe por isso. A gente não quer ver o nosso filho sofrendo. A gente não quer ver o nosso filho com dificuldade. Que a gente começa a ficar um pouquinho ansiosa. E aí a gente quer tentar resolver tudo de uma única vez. E aí você se frustra, você gera uma ansiedade na criança e uma aversão. Ele já não gostava de estudar, agora ele odeia. Por quê? Porque tá tudo bagunçado. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo e não dá. Não dá pra gente arrumar a casa toda de uma vez. Você concorda comigo? Ah, Priscila, dá. Não, não dá. Você não consegue arrumar todos os ambientes, tudo. Você não é onipresente, você não consegue. Você vai um ambiente por vez. Eu gosto de começar de dentro pra fora, né? Quando eu vou arrumar minha casa. Não me manda começar pela cozinha. Eu não dou conta, eu fico louca da vida. Não, eu começo de dentro pra fora. E eu vou... É isso. A organização e a intervenção que você vai fazer com seu filho precisa ter um critério. Nem toda dificuldade vai ser tratada agora. Por exemplo, se o seu filho está muito mal na leitura, consequentemente, ele está mal na interpretação, consequentemente, ele está mal na compreensão. Concorda comigo? Isso é uma consequência da lacuna que ele tem. Então, olha só, meu filho completou 7 anos, mas não sabe ler. Ele sabe algumas coisas, já tô preocupada, mas acho que é no tempo. Não, tá? Ó, Ritinha, não cai nessa, não cai nessa. Gente, veja bem, presta bastante atenção, Ritinha, e todas as pessoas que estão nessa situação. Cuidado com essa frase, cada criança tem seu tempo, eu acho que tá no tempo. Não faz isso com você, não faz isso com seu filho. Caso verídico, tá? Uma mãe me chamou no direct anos atrás, falando que o filho tava com dificuldade, não sei o quê, tananã, que o filho não tava lendo. Priscila, não sei o que eu faço, não sei como é que eu faço para ajudar. O menino tinha por volta dessa idade, 7, 8 anos.
Anos se passaram. Hoje esse menino tá com 11, mais ou menos isso, 11 ou 12. Eu não vou falar que a dificuldade continua a mesma, porque a dificuldade piorou. Porque se naquela época que ele não estava lendo, ela tivesse feito ela tivesse feito uma intervenção, hoje ele não estaria com dificuldade em todos os conteúdos. Ele tem dificuldade na matemática, ele não fica sentado, ele não concentra, ele não entende, ele não escreve. É o caos. Eu não tô falando isso para pôr culpa na mãe. Mas tem coisa que a gente precisa resolver. Não dá pra gente achar que vai resolver sozinho, porque não vai. Tá, Ritinha? Não vai se resolver sozinho. 7 anos, se a criança ainda não sabe ler, já é pra fazer intervenção. Não tô falando que ele vai ler livros complexos. Eu não tô falando pra ele ler Machado de Assis. Eu não tô falando disso, gente. Dostoiévski, não tô falando disso. Eu tô falando que ele já precisa estar dentro do processo. E esse tempo que a gente perde esperando, a criança sofre muito. Ela sofre muito. E ela falou, Priscila, eu te procurei anos atrás. Meu filho já tinha dificuldade. E eu achei que fosse resolver. E hoje eu tô vendo o quanto eu fui errada de não ter feito alguma coisa. Porque a escola pediu para esperar. Então não cometa esse mesmo erro. Já verifique o que ele não sabe e comece a fazer a intervenção. Não tô falando de pôr pressão, gente. Não tem que ser nada complexo. Mas a gente precisa decidir parar de apagar incêndio. Se você só trata efeito, só resolve... Ah, o problema se acentuou. Vai lá, faz alguma coisa. Ah, o problema piorou. Vai lá e faz alguma coisa. Você vive apagando incêndio. Você não corta o mal pela raiz. E isso é um problema. Então a gente já começa a fazer intervenção. Tá vendo que a criança tá trocando letra demais? Ah, tem algumas trocas que é considerada permitida ali até tal... Tudo bem. Mas por que não já fazer intervenção? Por que não já começar a pôr foco nisso que você já sabe que não tá indo na velocidade que poderia? Não deixe para depois o que a gente pode fazer hoje. Porque o fato da gente deixar para depois, isso faz com que o sofrimento do nosso filho se acentue. Tá bom? É reforço. Ele está no reforço para ajudar. Tá. Vamos lá. E depois eu vou responder as perguntas, tá? Então, qual que é meu objetivo hoje? Te ajudar a escolher o que é uma prioridade. Se o seu filho tem inúmeras dificuldades, você vai pensar, o que limita o meu filho hoje? O que é o pivô? Porque uma criança que não tá lendo, ela lê mal. Vamos pensar aqui comigo? A criança lê mal. Consequentemente, ela vai entender mal o conteúdo e vai responder mal. Concordam? Deixa aqui nos comentários. Se a criança troca as letras para escrever, provavelmente ela tem uma lacuna, dependendo da letra que ela está trocando, lá na consciência fonológica. Isso deve interferir na leitura, que respinga na escrita, que vai respingar na interpretação, compreensão e tudo mais. Meu filho chora quando a professora vai apagar o quadro, pois ele demora para escrever. Se o seu filho demora para escrever, quais são os pontos que você precisa trabalhar? Atenção. Espera que eu vou espirrar. Atenção. Concentração. Só isso? Não. Habilidade motora. Seu filho precisa fazer um trabalho diário motor. É um músculo. Se desenvolve. Uma criança que não tem uma habilidade motora para escrever desenvolvida, ela demora para copiar. Todo mundo sabe que na sala ele é o último a terminar ou nem termina. Ele começa a sofrer achando que ele tem um problema, dificuldade, mete um rótulo no nosso filho e ele assume aquilo ali para ele. Isso não pode acontecer.
A criança, se ela demora para copiar, ela não tem atenção e não tem habilidade motora. A gente desenvolve isso como? Com cópia. Dentro do programa, a gente trabalha cópia, trabalha caligrafia, trabalha vocabulário, trabalha cópia. Por quê? Porque são habilidades que são necessárias. Os meus filhos, hoje a Ana tá com 10, o Luiz Felipe tá com 12. Eles fazem cópia até hoje. Até hoje. Segunda, quarta e sexta em caligrafia é um pouquinho, gente. Terça e quinta, cópia de um texto. Pode ser um pouco. Hoje eles fazem um texto inteiro. É isso. Meu filho tem 12 anos, demora para escrever. Meu filho não concentra. Cópia. Criança que copia errado. A professora escreve no quadro, você escreve, a criança tá com papel lendo. Ela copia errado. Olha só, ele me disse ontem que não é inteligente, porque é o último a terminar. Que loucura isso! Percebe que o que eu tô entregando para vocês aqui não é sobre conteúdo somente? Gente, vocês não têm noção. A quantidade de pessoas que eu vejo, que eu converso, quando eu vou nos eventos. Na semana passada eu tava em 3 dias de evento. As pessoas, o quanto elas não acreditam no poder que elas têm, na capacidade que elas têm. Uma criança, e presta atenção que isso pode ser o caso do seu filho. Uma criança que cresce achando que é incapaz, que é burro, que não é inteligente, que tem dificuldade para aprender. Essas crianças serão os adultos de amanhã que vão sofrer quando eles tiverem que se deparar com alguma coisa nova. Tem uma frase que é uma frase que aqui na nossa casa já é mais do que decorada, a gente usa para tudo. Tudo é simples. Eu fosse você, anotava e começava. Eu começaria a usar na minha casa, se você não usa ainda, tá? Porque eu uso na minha. Anota essa frase. Tudo é simples, tudo é fácil, eu só preciso desenvolver habilidade. O que é difícil? Aquilo que eu ainda não sei. O que é difícil? Aquilo que eu ainda não sei. Então você tem que chegar para o seu filho e você tem que potencializar o resultado do seu filho. Você tem que fazer o seu filho acreditar nele. Gente, pelo amor de Deus, seu filho pode tirar 0 em todos os conteúdos, ele pode não ir para a escola, ele pode ser o pior. Humanamente falando, você fala, Priscila, mas eu tô vendo a nota. Não importa. Tudo é simples, tudo é fácil, eu só preciso desenvolver habilidade. Filho, deixa eu te falar uma coisa, sabe por que tá difícil agora? Porque você ainda não aprendeu, porque isso é algo novo. Tudo na vida, filho, absolutamente tudo na vida é simples. Tudo é fácil. Você só precisa desenvolver habilidade. Quando você desenvolver essa habilidade, vai ficar fácil demais. Lembra o seu filho, resgata coisas que ele já se desenvolveu. Filho, quando você era pequenininho, você não conseguia ficar em pé. Você caía toda hora. Mas tinha um detalhe, você acreditava em você. E você se levantava. E você às vezes até se machucava, mas você não desistia, você continuava. Você pode ser, ter e fazer o que você quiser na sua vida, filho. Você é capaz, eu acredito em você, filho. Eu te conheço, você saiu da minha barriga. Você é o melhor. Você é extremamente inteligente. Você é extremamente capaz. E mesmo que as outras pessoas digam o contrário, mesmo que as outras pessoas digam que você não é, digam o contrário, não dê ouvidos, porque você é muito inteligente. Isso tem que ser falado para os nossos filhos. Só que se a gente não ajudar, não só com palavras, mas oferecendo recurso para a criança, porque imagine só o desespero da criança dentro de sala de aula. Não está conseguindo aprender.
não tá conseguindo ver, ele olha para os outros. Ele não tem recurso para conseguir se ajudar. Ele é uma criança. Ele é 100% dependente de você. Então eu quero que você realmente se comprometa a fazer o que é preciso para ajudar o seu filho. E talvez essa frase, tudo isso que eu falei agora, para você falar para o seu filho, você precisa ouvir. Você, mãe, precisa ouvir. Porque a vida toda você ouviu que não era capaz. A vida toda você ouviu também que você não era especialista. Quem é você para ajudar o seu filho? Se a professora não consegue, quem é você para fazer isso? Talvez você também seja essa pessoa que cresceu sem receber esse tipo de validação e você tem medo de fazer o que é novo. Você tem medo de falar como que eu vou ajudar o meu filho a ler? Como? Eu não sei nem por onde começar. Eu tô aqui para te dizer que é super simples. Você só precisa desenvolver essa habilidade de seguir o passo a passo. É o que eu vou entregar aqui hoje. É claro, gente, que esse evento eu não consigo abordar tudo. Não tem como eu pegar um conteúdo de um ano de uma escola e colocar aqui. Mas você já consegue dar os primeiros passos e ver os primeiros resultados. Ver que você é capaz. E, sinceramente, olha aqui a Cássia, não sei como mesmo. Sinceramente, na vida a gente tem opções. E nesse momento talvez você tenha duas. Deixar o seu filho do jeito que tá. Fingir que não tá vendo. Fingir que não é sua responsabilidade. E deixar pra lá. E seja o que Deus quiser. Entrega pra sorte, entrega pra Deus, entrega pra quem você quiser. Ele vai continuar com esses problemas. E outros maiores, porque eu vou te falar uma coisa. Se o problema fosse só conteúdo escolar, tava bom. Você não precisava nem preocupar. O problema é o emocional do seu filho, como ele se enxerga. Porque o que eu vejo de pessoas que têm medo de fazer o novo, meu Deus. Semana passada eu tava na palestra, tem pessoas que têm medo de falar. As pessoas sabem falar, têm domínio do conteúdo, mas têm medo de falar. O que as pessoas vão pensar? Tem medo de errar. Elas deixam de fazer por medo. Cara, que loucura é essa? Então você tem duas opções. Fingir que não é com você, deixar pra lá e seja o que Deus quiser. Ou fazer alguma coisa pra ajudar o seu filho. Você é a mãe. Não existe pessoa melhor no mundo pra fazer que você. Sozinha é muito mais difícil? Obviamente. Mas se você tem o material certo, o passo a passo, toda a estrutura, você não faria isso pelo seu filho. Priscila, eu não tenho tempo. Coloca aqui pra mim nos comentários. Quem conseguiria organizar a agenda para separar 15 a 20 minutinhos todos os dias para estudar com o filho? 15 minutinhos. Quem conseguiria? Coloca aqui. Eu consigo, Priscila. 15 minutinhos. Eu vou te passar 15 minutos para mudar a estrutura do seu filho. E olha só que engraçado, né? Olha a quantidade de pessoas que falam, eu sou assim. Tem pessoas que têm medo. Mas sabe por quê? Nós passamos a nossa vida dentro de uma sala de aula, dentro da escola, buscando validação o tempo todo. Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe o que tem que ser feito. Mas você sempre quer que alguém te valide. Por quê? Porque você foi acostumada dentro da escola a pedir permissão até para fazer xixi. Posso fazer xixi? Agora não é a hora. Mas tô com vontade agora. Não posso? Então você pede permissão para fazer xixi, pede permissão para fazer água, para beber água, pede permissão para fazer xixi. Só faz aquilo que é mandado. Então se é para fazer a página 2, 3, 4, 5, faz a página 2, 3, 4, 5. Ah, não é pra fazer mais? Então eu não faço mais. É pra ler hoje? Eu vou ler. Ah, hoje que é o dia pra estudar pra prova? Ah, então eu vou... É isso. Você condiciona o seu cérebro a fazer só o que é mandado. E você cresce com essa insegurança. Será que eu consigo? Será que eu posso? Não tô te falando que você vai entrar no escuro. Mas, sinceramente, se você tá aqui, eu tenho certeza que você é uma mãe diferente. Você é uma mãe diferenciada. Uma avó diferenciada. Eu tenho avó. Eu tenho várias avós que estão dentro do programa. E elas estão ajudando os netinhos, a netinha. Porque a mãe trabalha o dia inteiro, não vai fazer.
Então, você consegue. Se você tiver o passo a passo, o recurso certo, a ferramenta certa, a gente consegue. É um manual, tá? Então, eu quero que você, hoje, saia dessa aula com uma definição. E eu quero que você coloque aí no seu caderno. O que é uma prioridade para você hoje? Coloca aí no caderno. Prioridade não é aquilo que está aparecendo mais. É aquilo que está sustentando essa dificuldade. O que está sendo a base da dificuldade ali? Trabalha nela. Priscila, não lê, não tem atenção. Beleza, mas vamos focar aqui na leitura primeiro? Vamos desenvolver essas habilidades primeiro? Porque com essas habilidades desenvolvidas, a criança já ganha confiança, ela já começa a ver os primeiros resultados e ela já consegue avançar. Uma pessoa que faz qualquer outra coisa e ela não tem nada de resultado, ela tende a desistir. Ela tende a se frustrar. Ela tende a achar que não está funcionando. Mas está funcionando. É como uma sementinha. Quando você planta, a raiz está se formando lá embaixo. Você não está vendo, mas ela já está se desenvolvendo. Ela já não era mais o que era antes. Então eu preciso que você confie no processo, acredite no processo e siga o passo a passo. É isso que eu faço com as minhas alunas. Eu entrego o recurso, o material, a metodologia, o passo a passo, e de acordo com o nível do seu filho, você vai avançando de forma gradativa. Não é põe todo mundo dentro de um mesmo saco, vai todo mundo usar a mesma metodologia, não. Não deixe o seu filho desacreditar no potencial dele. Não deixe que o seu filho desista dele. Combinado? Então vamos lá. Uma prioridade por vez. Não são 5 coisas. Priscila, é tudo. Tá, uma. A gente vai focar em uma. Primeiro, você precisa acreditar. Você precisa confiar. E você precisa agir. Se você não acredita, quanto mais o seu filho. Você é a pessoa que vai sustentar o seu filho para que ele entenda. E não importa se ele tá com 12 anos, 11 anos, 10 anos. Priscila, será que é tarde demais? Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Você tá transformando não só a vida escolar do seu filho. Põe isso na cabeça. Todo dia, quando você quiser desistir, você vai se lembrar dessa frase. Eu não estou transformando a vida escolar do meu filho somente. Eu estou transformando o futuro do meu filho. Porque ele é bom e ele pode aprender o que ele quiser. Não importa o que os outros dizem. Ou não importa o que os outros pensam. Vamos fazer esse pacto? Vamos fazer esse acordo? Você vai sentir vontade de desistir. Você vai sentir vontade de deixar pra lá. Seu filho sente isso na escola, por isso ele não quer mais ir. Mas você vai ser aquela estaca que vai sustentar o seu filho, apoiando o seu filho, até que ele tenha essa sustentação própria para conseguir seguir em frente. Nós não vamos criar filhos molengas, nós não vamos criar filhos... Entendeu, né? Deu para entender? Não cria filho molezinho, mimizento. Seu filho precisa acreditar nele, ele tem que ter garra, ele tem que ter sede de ser o melhor, de fazer o melhor. E o melhor não tem que ser a mesma quantidade do coleguinha do lado. Olha isso aqui, ó. Se eu tenho isso tudo de água e é o meu melhor, essa taça ela só consegue me entregar isso. Não adianta eu pegar uma jarra mais linda, maravilhosa do mundo e tentar encaixar a jarra aqui dentro. Não vai dar. Porque esse copo, nessa condição, ele só consegue me oferecer isso. É o melhor que ele pode fazer. E a jarra vai fazer o melhor que ela pode fazer. E você vai fazer o melhor que você pode fazer. E o seu filho precisa ter isso como um sangue que circula dentro do corpo dele. Tudo que eu pego para fazer, eu faço o meu melhor. E depois fica melhor ainda. E se eu errei, que maravilha, só erra quem faz. Quando você errar, celebre, você tá fazendo. Porque quem não tá fazendo não tem chance nem de errar.
Não se importe com o que os outros pensam. Se falar que você é louca, que você tem problema, que quem é você para fazer isso? Opa, eu sou a mãe dessa criança. E o que eu não sei, eu vou aprender. Eu sou a responsável por oferecer o melhor para o meu filho, não só no corpo, na mente, mas em todas as áreas. E eu vou fazer. E se eu errar, tá tudo certo. Ele já não tá aprendendo na escola mesmo? Tem como ficar pior do que tá? É isso, gente. Acordar. Pior do que tá, não dá pra ficar. Se ele já tá com dificuldade na escola, já tá com problema, tá indo na escola, não vai? Tá na hora de você se levantar. Tá na hora de você reagir e falar, se a escola não tá fazendo, eu vou fazer. Eu não vou esperar o governo, não vou esperar a escola, não vou esperar de absolutamente ninguém pra fazer o que precisa ser feito, porque a vida do meu filho é minha responsabilidade. E se não é o melhor, não importa, eu tô fazendo. Vai ficar melhor cada dia. Vai ficar mais fácil com o tempo. É a música. É a música lá daquele filmezinho lá. Vai ficar mais fácil com o tempo. Não vou mais sentir vontade de chorar. Já ouviram essa música lá da Frozen? Lá do bichinho lá de neve, que eu não sei como é que ele chama? É isso. Com o tempo fica mais fácil. Mas se você não tiver coragem de arregaçar as suas mangas e pegar pra fazer, ninguém vai fazer pelo seu filho o que você pode fazer. A escola vai falar, calma mãezinha, tudo tem seu tempo. Não tem. Para com isso. Você tem que saber o nível que o seu filho tá. Pronto. Para de ficar esperando. Não deixa o caldo engrossar. Pega pra fazer. Ai, vai doer. Vai, não tem problema não. Não tem problema doer. Mas a gente vai fazer, porque a gente está dando estrutura para os nossos filhos, a gente está oferecendo a casca que ele precisa para aguentar a vida. Um monte de adulto molenguinho. Ai, eu tenho medo. E se der errado? Ai, o que vão pensar? Hein? Quando a gente sobe no palco, a gente sente frio na barriga. Quando eu vou pro evento, quando eu tenho que falar na frente de 500 pessoas, eu sinto frio na barriga. Mas eu pego e falo. O que os outros vão pensar e se eu falar errado? Tô nem aí. Falei errado, conserta. Faz melhor depois. Mas eu tô fazendo. É para pais e para professores. Professor, quando você tem o passo a passo, você não deixa o seu aluno passar para o ano seguinte cheio de lacunas. Ai, Priscila, é difícil. Eu sei que os professores têm recursos limitados. Mas tem prática que você aplica na sala de aula 10 minutinhos e você muda a história da sua turma. É uma missão. O professor tem uma missão. E se o professor não fizer, tudo bem, tem professoras aqui, professores que vão pegar e vão fazer. Tá? Se o seu filho não deu a sorte de achar uma professora dessa, não espere a sorte cair no seu colo. Faz acontecer. Vai lá e faz. Melhora depois. A gente melhora fazendo. Não fica boa primeiro para depois fazer. Tá bom? É isso. Então, hoje vocês vão começar a colocar em prática esse passo a passo que eu vou ensinar. Com foco em quê? Leitura. Leitura. Se o seu filho não tá lendo nada, a gente vai trabalhar habilidades preditoras. Se o seu filho tá lendo silabando, eu vou te mostrar o que você vai fazer. Se seu filho lê, mas não entende, você vai treinar a velocidade da leitura. E depois a gente vai trabalhar outras áreas. Por quê? Uma criança que lê e não entende, tem alguns pontos. Anota aí. Uma criança, vamos lá para vocês entenderem os níveis. Uma criança que lê, troca a letra, inventa palavra, faz aquela coisa. Seu objetivo é trabalhar precisão. Escreve aí. Se a criança tá lendo, silabando, lendo aquela leitura toda travada, troca as letras, inventa palavra. Você vai trabalhar o quê? Escreve aí pra mim nos comentários. Precisão. Priscila, como que eu trabalho isso? Calma. Vamos lá. Segundo ponto. Seu filho lê, pronuncia tudo certinho, mas lê assim. Prioridade. Habilidade. De avaliativa. Se seu filho lê pronunciando tudo certo, o que significa pronunciar certo?
Não troca as letras, não inventa a palavra. Mas ele lê silabando, é aquela leitura travada, parece que tá tentando pegar no tranco. Você vai treinar velocidade. Escreve aí nos comentários. Velocidade é o segundo ponto. Deu para entender? Trocou letra, inventou palavra, tá falando nada com nada e ainda lê silabando? Você vai treinar primeiro precisão. Leu devagar, mas tá pronunciando tudo certinho, mas tá lendo muito devagar, aquela leitura toda amarrada. Seu foco é velocidade. Priscila, meu filho lê bem, tá pronunciando direito, mas ele não lê com uma boa entonação. Então, se a criança pega um texto para ler, vamos pegar um aqui, né? Aí a criança lê assim: com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal, torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do corar de Carolina... Já viu aquela criança que começa a ler? Perde o fôlego no meio da leitura? O problema dele não é velocidade, não é precisão. É a entonação. Prosódia. A prosódia é a terceira fase da leitura que contribui para que a criança consiga compreender melhor aquilo que está lendo. Concorda comigo que quando eu coloco a entonação certa naquilo que eu estou lendo, isso vai contribuir para que a criança consiga compreender melhor? E ele chegou na festa todo animado. E ele chegou na festa todo animado porque ele encontrou os amigos. Olha só que loucura, né? Ele chegou na festa todo animado porque ele encontrou os amigos. E ele chegou animado para a festa porque ia encontrar os amigos. Isso nos ajuda a reter a história. Aquilo, a mensagem que está sendo passada. Essa entonação. É a pontuação certa. É a entonação certa. Essa é a terceira etapa. Então, existe uma técnica para você treinar esse ponto específico. Tá dando para entender? Ó, e quem escreve com velocidade engolindo letra? Vamos lá. Hoje a gente vai focar só na leitura, tá bom? Amanhã a gente vai focar na escrita, tá? Aí eu vou falar mais com foco mais para escrita. Mas se engole letra, pode ser atenção e pode também ser alguma dificuldade em reconhecer as letras, questão fonológica mesmo. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Anotaram? Então, são esses 3 níveis que nós vamos trabalhar. Precisão, velocidade e essa entonação. Bora para nossa atividade prática? E aí a gente vai fazer o combinado... Ui! Quase caiu tudo. A gente vai fazer o combinado do seguinte. Primeiro, essa aula vai ficar gravada, assim eu espero. E vocês vão poder voltar e assistir novamente. Amanhã a gente vai focar na escrita, agora a gente vai para a parte prática. É óbvio, gente, que eu não consigo trazer muita coisa numa aula só. Eu acredito que todo esse tempo do início da aula foi importante, porque se você não acreditar, não vai adiantar nada, você tá perdendo seu tempo. E eu também, eu não tô perdendo meu tempo, né? Porque eu tô aqui com certeza. Se eu ajudar uma pessoa, eu já tô feliz. Se eu puder ajudar mais, melhor ainda. Você consegue ter o resultado seguindo o que eu ensino, tá bom? Vamos lá. Eu vou virar aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar se eu achar minha caneta aqui, eu vou virar o telefone pra gente poder, pra eu conseguir te mostrar com mais clareza. Anota uma coisa. Eu creio, não sei se você é cristã, se você não é, se você, enfim, você é livre para ser o que você quiser, eu sou. Eu creio que Deus, ele conduz a minha vida a todo momento. Quando eu decidi abrir esse evento e realizar essas aulas, não foi no momento mais folgado da minha vida. Não poderia estar aqui todos os dias do jeito que eu estou. Mas eu faço isso porque eu creio que, de alguma forma, eu consigo abençoar a vida de outras pessoas com o dom, com a capacidade que Deus me deu e que eu desenvolvi. E eu creio que isso é a mão de Deus para que eu possa abençoar outras vidas. Hoje eu posso abençoar a vida dos meus filhos. Hoje os meus filhos, eles estudam com autonomia. Hoje eu saí para ir ao médico e eles ficaram aqui estudando.
Então, a bênção que eu recebi, eu quero poder passar para vocês. Então, tudo que eu falo aqui, acredite, é um direcionamento de Deus. Às vezes a gente prepara uma aula e eu preparei essa aula com um monte de atividade, tá? Pode ser que eu não consiga aplicar tudo, mas não tem problema. A gente vai fazer amanhã também. Se amanhã a gente tiver que falar de leitura de novo, a gente fala. E se eu tiver que voltar aqui no sábado, não tem nem aula marcada, eu volto. Porque o meu compromisso, de verdade, de coração, você tem o direito de acreditar ou não. O meu compromisso é poder transformar o maior número de pessoas. Poder abençoar outras famílias. Porque eu sei que quando você tá aqui me ouvindo, eu não tô transformando só a sua vida, eu tô transformando gerações. Porque você vai impactar na vida do seu filho, você vai impactar na vida de outras pessoas. E se você é professora, também. Eu vou conseguir impactar a vida de crianças que eu jamais conheceria. Jamais conheceria. Então, eu quero que você entenda que tudo que foi falado aqui é importante e é realmente Deus tocando no coração. Porque às vezes você já pediu a Deus uma solução, você já pediu a Deus, me ajuda. Gente, mãe nenhuma quer ver o filho sofrendo. Ninguém quer ver. E eu sei que às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Então, eu creio que isso é uma resposta de Deus para sua vida, tá? E eu acredito em você. Se ninguém acredita, talvez nem o seu marido. Às vezes a pessoa que está do nosso lado não acredita e está tudo certo. Às vezes ele não viu o que você viu. Ele não ouviu o que você ouviu. Mas eu acredito. Eu tô aqui porque eu realmente acredito em você. Eu acredito que você é capaz de transformar a vida do seu filho. Eu acredito que você pode impactar não só a vida do seu filho, mas de tantas outras crianças que precisam, tá? Eu quero que você confie no processo. Não adianta a gente sobrecarregar uma criança. Uma criança sobrecarregada, ela não avança. Então, se você acha que você vai colocar um monte de criança, entupir conteúdo na criança, não é isso. Não é isso. É um pouco todo dia. Mostra pro seu filho que ele consegue. Deixa ele vendo essa evolução, ele sentir esse gostinho. Vai dar certo. Acredita no processo. Acredita nesse passo a passo que eu tô te ensinando. Eu ensinei a minha filha a ler. A minha filha, com 2 anos, ela não falava. 1 ano e pouco, ela não falava. Não falava palavra nenhuma. E eu sei o que é estar desesperada. Mas eu tinha certeza que ela conseguiria falar. Ela ia conseguir falar. Eu tinha certeza que isso ia mudar. E eu falava com Deus, falei, Deus, eu creio que o Senhor vai operar um milagre. E todo estímulo que eu tiver que dar, eu vou fazer. E ela vai falar muito. Inclusive, hoje ela fala até demais. Hoje ela fala muito. Eu sei o que é estar desesperada. Eu sei o que é procurar profissionais e não ter ajuda. E você não saber por onde correr, o que falar. E todo mundo te olhar e ver aquilo e ficar, sei lá, se tá te julgando, sei lá o que tá falando. E a gente fica assim, eu sei o que é viver isso. Eu sei o que é se sentir sentir que tá todo mundo apontando o dedo pra você na escola porque o seu filho tá atrasado. Não se importe com isso. Creia e confie no processo, porque vai dar certo. Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não vou depender da opinião de ninguém. Não vou. Eu não me importo com o que os outros falam, com o que os outros pensam. Se quiser pensar bem de mim, ótimo. Se não quiser, fica à vontade. Eu tô aqui cumprindo o meu propósito. Eu fui extremamente abençoada por Deus. Hoje eu tenho filhos extremamente abençoados por Deus. Deus, ele me deu uma capacidade de ensinar que eu mesma desconhecia, porque eu não aprendi isso na pedagogia. Acredite, eu não aprendi isso na pedagogia. Eu creio que é o próprio Espírito Santo para abençoar a vida de outras pessoas. Então, acredite. Porque eu tive que acreditar mesmo contra tudo e contra todos. E hoje eu tô colhendo os frutos. E se você acreditar, você não vai caminhar sozinha. Eu vou estar aqui para te ajudar. Eu me importo, tá bom? Eu realmente me importo. Não faço isso para vender curso, porque eu nem precisava vender curso. Não precisaria mesmo. Mas eu tenho os cursos? Tenho. Isso é um compromisso. Quando você paga, você tem compromisso. Mas eu tô te entregando isso tudo aqui de graça. Você já vai ter resultado com isso. Se você quiser caminhar depois comigo, que bom, vai ser muito bem-vinda. As minhas alunas estão de prova aqui, que elas são alunas há vários anos e eu não largo a mão de ninguém. Estou sempre disposta a ajudar, realmente, não importa o horário. É isso. Acredite, tá? Então vamos lá? Vamos pro que interessa.
Vamos lá. Nosso foco agora vai ser na precisão, tá? Então, nós vamos focar aqui. Peraí. Pode ficar aqui mesmo, não tem problema não. Precisão. Ok? Nós vamos focar na precisão. Priscila, desconsidera isso, tá, gente? Isso aqui não tem nada a ver. Eu vou até apagar esse nome aqui. Porque não tem nada a ver. Cortar, pronto. Ah, não deu, tá bom. Só desconsiderar aquele nome. Precisão. O que nós vamos fazer para trabalhar precisão? Você precisa se certificar. Eu vou pegar minhas letras aqui. Vou pegar algumas letras, tá bom? Então, vamos pôr aqui, ó. Peguei algumas letras. Você precisa se certificar que o seu filho, ele consegue nomear as letras, reconhecer graficamente e ele consegue identificar o som das letras. Então, quando eu faço aqui, por exemplo, o som, isso tudo do regular, tá? Então, quando eu... Que letra é essa? Letra C. Você sabe qual é o som que a letra faz? K, né? É um som que sai aqui da garganta. K, né? Então, o C, com esse som aqui, ó, do A, forma K. K. Ó, K. Tá? A criança, ela precisa reconhecer as letras, tanto na maiúscula quanto na minúscula. Se a criança não sabe qual é a letra, fica bem difícil o processo. Então, você primeiro precisa verificar. Ela reconhece, ó, nome, som e grafia. Eu preciso que a criança consiga ter essa questão das letras. Aí não importa a idade, porque talvez o seu filho tá grande, mas ele não consegue identificar, por exemplo, uma letra K, uma letra J, um F, e isso vai fazer parte e é muito importante. Depois que a gente passou das letras, nós vamos entrar para as sílabas. E aqui nós vamos ficar, tá bom? Aqui eu quero que você fique e eu vou te ensinar como que você vai organizar um estudo com seu filho. Eu tenho um recurso aqui. Deixa eu só subir aqui. Eu tenho um recurso que é o caderno de sílabas, que faz parte do programa. Como que eu ajudo as minhas alunas a desenvolverem a precisão? E aí você vai usar o recurso que você tem. Priscila, eu não tenho. Pega no papel mesmo e escreve, tá bom? Dentro do programa tem esses recursos prontos e isso é uma forma de facilitar a vida das mães. Mas se você não tem, você faz com o que você tem. Você vai pegar várias sílabas simples e complexas. Se seu filho está no início do processo, fica só na simples. Você vai pedir para que o seu filho leia todas as sílabas. Nosso foco agora é o quê? Precisão. Quando você pedir para o seu filho ler as sílabas, você vai verificar quais são as sílabas que ele está trocando as letras e quais foram as sílabas que ele não dominou. Você vai anotar. Fala para mim se tá dando para acompanhar, gente. Tá dando para entender? Me dá um feedback, porque senão eu desacelero. Primeiro, vai pegar um grupo de sílabas, vai pedir para a criança ler com foco em, primeiro, fazer com que ele consiga automatizar essa identificação. É o primeiro ponto. Segundo ponto, verificar. Vamos anotar? Então, qual que é o objetivo aqui, ó, das sílabas? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu aproximar, mas fica melhor para vocês. Então, quando a gente chegar na parte das sílabas, qual que é o nosso objetivo? Vamos lá. Fazer ele criar esse processo automático do reconhecimento, tá? Então, eu quero que a criança crie esse processo automático do reconhecimento. Segundo ponto, verificar se... Deixa eu corrigir aqui. Verificar se tem alguma lacuna. Isso tudo precisão, tá? Então, nós vamos trabalhar com as sílabas. Para quê? Quando a criança consegue automatizar esse reconhecimento,
Fica mais fácil para ela ler as palavras. Priscila, mas nossa, gente, isso é uma coisa que eu fazia com a minha filha, não gastava 5 minutos. Todos os dias. Isso é uma coisa que eu fazia com a minha filha, 5 minutos todos os dias. Eu treinar e verificar. É isso. A gente treina a criança e verifica se tá conseguindo avançar. Priscila, meu filho tá travando em todas as sílabas, tá muito ainda atrás. Você vai focar nas letras. Som do B, B, com A, ba, muito bom. Som, B, é bé. Na ordem, fora de ordem. Na ordem, fora de ordem. A criança ela vai automatizando isso. Como os filhos de vocês, a maioria daqui, já tá lendo alguma coisa, já consegue reconhecer alguma coisa, você já pode partir direto para sílabas. Viu que... Gente, tem até propaganda aqui, pera. Viu que tá agarrando muito, volta para as letras. Isso todo dia. Eu trabalhava isso com a minha filha todo dia. Quando a criança ela automatiza esse reconhecimento e a gente verifica, ela não tá trocando, ela não troca letra. Ela não lê gué falando gé. Ela não fala gé aqui, ela sabe que é gué. Aí você já avançou nesse lugar. Veja, olha lá, o meu já sabe separar as sílabas. Isso aqui, gente, o foco é leitura. Seu filho já pode até ler palavras, não tem problema. A gente vai chegar na velocidade. Isso aqui vai resolver o problema da precisão. Você vai saber exatamente através dessa verificação quais são as letras que ele não domina. Quais são as letras que ele não domina? Quais são as sílabas que ele não domina? Quando você identifica, você foca nisso. Se você identificou que o seu filho não está dominando isso aqui, você vai focar nesse tipo de sílaba. O meu tá trocando as letras, tá? Quais são as letras? Faz a verificação. Pá, já, pi, na, si, lá, fá. Ah, trocou FV. Anota. Ah, trocou FV. Registra. Aquilo que você não pode medir, você não pode controlar. Tá trocando FV. Ah, tá confundindo gué com o gé. Ou J, por exemplo. Ah, tá trocando o D e o B. Anota, registra. Olha lá, quanto mais se trata do alfabeto, B, sílaba complexa, lhá, blá. Então, o que você vai precisar fazer? Trabalhar em sílaba complexa. Tá bom? É isso, você foca naquilo que tá... O objetivo aqui é fazer a criança ganhar essa automaticidade, automatizar realmente o processo. Ah, tá com dificuldade nas sílabas complexas? Foca nela. Faz na ordem, faz fora de ordem. Como é que eu falo para as minhas alunas? As alunas do programa, elas têm acesso aos materiais e às aulas explicativas. Faz na ordem. Agora você vai fazer fora de ordem. Aqui, gré, dró, bré, bli. É isso. Você está trabalhando, inclusive, a dicção. A gente pode depois até fazer uma aula sobre isso. Trabalhar essas sílabas complexas ajuda a criança na dicção, a aprender a pronunciar as palavras articulando bem, abrindo a boca, não fala aquela coisa pra dentro, né? Então, esse é o primeiro passo. Qual que é o nosso objetivo aqui? Precisão, tá bom? Precisão. Priscila, eu vou ficar aqui quanto tempo? Até você ver que ele tá melhorando. E aí a gente vai passar pro próximo ponto, que é o quê? Velocidade. Veja, uma criança que já está automatizando isso aqui, lembra que eu coloquei aqui 5 minutinhos? O que eu fazia todos os dias? Ela começava a aula já lendo,
não chega a 5 minutos. Ela lia pá, já, pi, nasce, lava, pé, vi, buzo, logo, a. Ah, vamos supor que ela falou gá. Aí eu já anotava. Vou trabalhar mais essa sílaba aqui com ela. Vai ficar disponível no YouTube, tá? Aí eu trabalho mais essa sílaba com ela. Beleza. Terminou? Eu tô trabalhando palavras simples. Eu pegava o caderno de ditado, que já tem as listas prontas, e trabalhava com palavras simples. Não vou trabalhar com palavra complexa agora, tá no nível 1. O que eu quero? Que ela domine as sílabas e tenha precisão. Se ela já tá dominando sílabas, ela vai conseguir ler palavras de uma forma infinitamente melhor. E vou treinar para ela entender a estrutura. Para ela entender a estrutura. Porque a criança ela vai criando um padrão. Tem criança que lê silabando porque ela não está sendo corrigida. O cérebro dela ainda não entendeu qual é o padrão da leitura. A leitura, para a criança avançar na entonação, precisa de um modelo. Aí, se ela lê o tempo todo, bala, botou, bule, boca, bico, ela vai padronizar isso e vai continuar lendo mesmo com capacidade de ler de uma vez. A criança pode ler silabando, bala. Mas você pode falar bala. Agora fala direito, filhinha, fala da forma como a gente conversa. Bala, boto, bule, boca. Muito bem, filho. E aí você vai treinando. Então eu fechava os 5 minutos lendo uma lista de palavras, treinando isso aqui todos os dias. Esses materiais, eles não estão disponíveis agora. Nós vamos abrir turma do PDL para você acessar os materiais com as aulas, o meu acompanhamento, tá? Só na próxima semana. Aproveita esse momento aqui agora, porque para você aprender, tá? Para você já começar a aplicar aí na sua casa com o que você tem. Logo, logo a gente vai liberar uma condição especial para vocês que estão participando do evento, para vocês poderem adquirir. Se quiser, o que vocês vão aprender, o que eu tô entregando aqui já é de presente para vocês, é seu. Você vai conseguir usar e já vai conseguir ter resultado. Priscila, eu quero aprofundar, quero ter esse acompanhamento, já quero ter os recursos, quero ter esse passo a passo. Você vai ter a oportunidade. Já a gente vai liberar lá no grupo, tá? Quantas palavras? Gente, assim, não tem uma quantidade. Faz uma lista. Aqui, isso. Até dá 5 minutinhos. Não precisa ficar demais, uma folha inteira. Não, começa com pouco. E vai aumentando de forma gradativa. Por quê? Porque a criança vai ganhando velocidade, tá bom? Então, nós trabalhamos aqui precisão. E agora, qual que é o próximo ponto, Priscila? Velocidade. Aqui, na velocidade, tem 2 pontos. A Priscila, só voltando aqui na precisão de novo. Priscila, eu trabalho todas as sílabas misturadas. Você pode trabalhar por sílaba, mas você pode trabalhar por sílaba misturada. Se o seu filho está com uma dificuldade extrema, Priscila, eu estou começando do absoluto zero. Você vai trabalhar as letras isoladas, depois a sílaba simples, e depois você vai aumentando gradativamente. Se o seu filho está trocando letra, mas já consegue ler alguma coisa, já está fazendo alguma coisa, você já consegue trabalhar com essas misturadas. Sou professora e esse ano estou com o 1º ano e o Jardim 2. Não estão evoluindo. O que fazer? Trabalhar essa consciência fonológica e no 1º ano já trabalhar isso aqui, ó. Você já consegue trabalhar, antes de começar a aula, todo dia, essa leitura com seus alunos. 5 minutinhos. Antes de começar a dar aula, antes de começar... Trabalha isso aqui. Você vai ver como eles vão ler assim, ó, rapidinho. Eles vão avançar. Para eles terem mais precisão e essa confiança. Velocidade. Como que a gente pode trabalhar? Existem várias formas. Quando que a criança ganha velocidade? Quando ela deixa esse processo automático. Quando ela tem domínio das sílabas. Das palavras. A leitura tem um detalhe que é muito legal. Uma criança que está com problema na precisão, quanto mais ela lê, melhor ela vai ficar? Não. Enquanto não preencher a lacuna, porque isso aqui, ó, é lacuna, ou ainda não foi aprendido. Enquanto não resolver, a criança não avança. Ela não tem velocidade, ela não tem compreensão, ela não melhora na interpretação, ela não melhora na entonação, ela não melhora em nada. Aqui, ó. Se tem esse problema, resolve esse problema primeiro. No caso da velocidade, quanto mais colocar a criança para ler, melhor, com certeza. Então, o que a gente precisa fazer?
atividades que façam com que esse processo fique automático. Por quê? Porque se a criança ainda não automatizou esse processo, ela não avança para a próxima fase, que é a compreensão. Entendeu? Ela não avança. Por quê? Porque toda a energia da criança está na decodificação. Não sobra energia para compreensão. Todo o foco dela está em decodificar. Por quê? Porque ela não deixou esse processo automático. Então, o que nós vamos fazer? A mesma coisa. Eu vou treinar essa leitura de sílabas. Quanto mais rápido a criança fizer, quanto mais automático ela fizer, melhor. Todo dia ela vai ler. Todo dia ela vai ler. Ela não vai gastar 2 minutos para fazer isso. Depois, vou trabalhar com o ditado de palavras. E aí eu posso ir mudando o nível, não tem problema. Vou mudando o nível. Com o objetivo que a criança consiga reconhecer de forma automática as palavras. Depois, o que a gente faz dentro do programa? A gente avança. Então, a gente avança no treino. Sílabas. Leitura de palavras. Frases. Textos. O que nos ajuda nessa velocidade? Aqui, ó. Quanto mais automático ficar, melhor. Então, mais automático. O que vai nos ajudar também? Leitura repetida. E aí, como eu não trabalho nada isolado, a aula de escrita é amanhã. O que eu faço? Memória. Atenção. Então, eu trabalho memória, atenção, velocidade da leitura através de uma atividade. Por quê? Se a criança não tem uma memória estimulada, concorda comigo que ela vai demorar para identificar as palavras? Ela trava, tá? Então, como que eu trabalho? E aí, eu vou fazer o seguinte. Para não ficar uma aula tão extensa, amanhã a gente pode aplicar essa atividade junto com a de escrita. E aí, a gente trabalha tudo. Mas só para vocês verem aqui, ó. A gente tem um material que a gente trabalha com a criança o ano todo, que é o caderno de poesia. Faz parte do PDL também, do nosso programa, que vem com todos esses outros materiais que eu já mostrei. Eu quero trabalhar o texto com a criança, tanto na letra cursiva quanto na letra de forma. Aqui tem nos 2 formatos. Eu quero que a criança avance na leitura, mas eu ainda estou trabalhando sílabas e palavras com ela. Então, como que eu faço? Antes de trabalhar o texto, trabalho o vocabulário. Vou pedindo para a criança ler o banco de palavras referente ao texto que nós vamos estudar. Então, ela vai ganhando domínio do vocabulário, tá? Então, ela vai ler Carolina, colore, o colo de cal, torna corada, menina e o sol. Ela vai lendo. Lembra que eu falei que eu não trabalho nada de forma isolada? Uma criança que tem dificuldade para memorizar, uma criança que tem falta de atenção, é uma criança que vai demorar mais para aprender. Isso é fato, tá? Então, a gente precisa estimular. E a gente consegue estimular, eu estou trabalhando fluência da leitura, estou trabalhando velocidade, mas eu já estou estimulando a atenção e concentração. Eu uso essas fichinhas. Então, a criança vai começar a ler frases, eu posso selecionar algumas, eu posso pegar só esse primeiro pedacinho aqui para treinar com a criança, e aí eu vou treinando com a criança a leitura, e eu vou fazendo a leitura acumulativa usando isso aqui. Então, eu treino a atenção da criança porque ela precisa identificar com que letra que começa. Eu treino a atenção da criança porque ela vai ler isso repetidamente. Eu não vou espalhar aqui hoje, mas é como se fosse assim. Com o seu colar de coral. Aí a criança vem e pega e monta a fichinha. Aí ela vem para a próxima parte. Carolina corre por entre. Então, ela literalmente monta, tá? Então, ela vai montando aqui, ó. Carolina corre, ela vai montando. Só que ela vai lendo repetidamente, a leitura ela vai se acumulando. Então ela volta na primeira. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre. Aí ela segue. Por entre as colunas da colina. Deixa eu pegar aqui, só para mostrar. Aí as colunas da colina. Muito bem, agora vamos ler primeiro
Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. E aí eu vou trabalhando. Percebe que se eu faço esse tipo de atividade todos os dias, no primeiro dia vai demorar um pouco mais? Vai. Ele tá aprendendo. Então, ele já estudou o vocabulário, ele já tá treinando a leitura de palavras. Essas palavras estão dentro das frases. Essas frases tá dentro desse texto. Isso faz com que a criança entenda o ritmo da leitura. Ela vai aprendendo um modelo. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. Isso tudo você já consegue ensinar para crianças do primeiro ano, do segundo ano, terceiro ano. Você consegue trabalhar. Por quê? Porque o nosso foco aqui é leitura. Então, a gente trabalha vocabulário, a gente está trabalhando a fluência, a gente está trabalhando tudo que a criança precisa, a base. A criança ela vai ter que ter critérios para pegar todas as fichinhas e identificar qual é que se encaixa no texto. Isso já vai ajudar a criança na memorização. Isso já vai ajudar a criança no domínio do vocabulário. E depois, Priscila? Aí depois a gente trabalha transição de letra de forma para letra cursiva, a gente trabalha vocabulário, a gente trabalha conteúdo da gramática. Aí a gente vai trabalhando todos os outros pontos que são importantes. Mas concorda comigo que à medida que a criança vai fazendo isso vai ficando automático. Ela consegue entender o padrão. Ela, por mais que ela leia no início, picando, né? Com seu colar de coral. Você vai pedir para a criança voltar. Ó. Lê aqui para mim. Palavra por palavra primeiro. Com. Agora essa. Seu. Agora essa palavra. Sem picar. Vai lá. Colar de coral. Muito bem. Agora vamos tentar ler a frase sem ficar partindo das palavras? Com seu colar de coral. Muito bem. Agora lê para mim de novo. Com seu colar de coral. E o próximo? E aí a gente vai fazendo isso. Gente, 5 minutos. Trabalhou esse treino para a criança automatizar o processo. Trabalhou banco de vocabulário do texto que vai ser estudado, trabalhou isso, pronto, fechou 10 minutos. Faz isso todo dia. Você está treinando a atenção do seu filho, ó. Você está treinando a atenção do seu filho, memória e velocidade para ele chegar à fluência. A gente consegue trabalhar noção de quantidade de palavras dentro de frase, para a criança aprender que cada palavra tem seu lugar, para ela não escrever aglutinado. Sério, minha filha, no primeiro ano, usou esse material. E eu já introduzi o estudo da gramática. Priscila, mas gramática? Sim, sabe por quê? Porque se a criança não estuda gramática, ela não escreve. Se ela não estuda gramática, ela não vai dominar o que é dígrafo. Priscila, nem eu sei o que é dígrafo. Dígrafo é esse aqui, ó. LH, NH, SS, RR, tantos outros. Ela não consegue entender por que ela não está pronunciando a letra e a letra está lá dentro da palavra. É um trabalho que é gradativo. É um pouquinho todo dia. O aprendizado dessa forma, ele se torna algo natural. Ele se torna algo natural por quê? Porque está se respeitando